Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando ainda das parábolas e estamos no livro de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos falar de uma parábola que está em Mateus 7, do versículo 13 e 14. É a parábola das duas portas e dos dois caminhos. Então, diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, amados, nossa mensagem de hoje é: entrai pela porta estreita, caminhai pelo caminho estreito. Muito bem, em Jerusalém nós vamos observar, nós vamos encontrar inúmeras portas, muitas portas. E cada uma destas portas tem um nome especial, tem uma denominação e ela tem um significado especial. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje ao amado. O que nós queremos falar ao amado é que existem dois tipos de portas: portas largas e portas estreitas. Esta foto nós tiramos lá em Jerusalém, é uma das portas que existem lá. Se o amado observar aqui, então tem um muro todo e aqui a porta, e depois foi construída uma porta muito larga, muito alta e muito larga. Esta porta ela fica praticamente aberta o tempo todo para entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então muita gente entra por estas portas. Num determinado momento, num determinado ponto, estas portas são fechadas. E aí o amado vê aqui, ó, uma outra portinhola, uma porta menor, né, que mal e mal dá para uma pessoa passar. Se o amado olhar desse lado, né, aqui a gente colocou a porta em uma perspectiva melhor. Então, ela fica, em verdade, junto à porta larga. É uma porta estreita, é uma porta muito estreitinha, muito pequena, dá para passar uma pessoa. O que significa esta porta larga? O que significa esta porta estreita? Então, aqui o amado viu que existem portas largas e existem portas curtas, pequenas, estreitas, né? O que seria esta porta larga? Porta larga está significando um modo de viver, é um modo descuidado, um modo pecaminoso, um modo que eu entro do jeito que eu quero, um modo que eu entro sem maiores problemas. Não há nenhuma especificação para entrar, não há dificuldade para entrar. É, portanto, mais fácil assim. É mais, sem dificuldade nenhuma, você entrar por uma porta que é larga. Inclusive, você pode entrar carregando o que você quiser, porque dá para passar você e os teus pecados. Então, o que nos perguntamos é: aonde esta porta conduz? Uma porta larga. Nós vamos ver, ela conduz para o inferno. Ela conduz por um caminho ruim e o destino final é o destino mais triste que existe. Junto é possível nós encontrarmos uma porta estreita. E Jesus está dizendo aqui: porta larga, muita gente passa por porta larga, mas o caminho é largo, mas o resultado não é bom. Entretanto, existe uma porta estreita. Ele fala: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, ou eu tenho a perdição ou eu tenho a vida. Primeira escolha. Isso é uma escolha. Nós precisamos escolher. Eu quero entrar pela porta mais fácil
ou quero entrar pela porta mais difícil? É difícil dar o primeiro passo correto em direção a Deus. A porta, mal e mal, você passa por ela. Às vezes você tem que se espremer para passar por ela. Há um esforço para seguir esse caminho. O caminho, ele fala aqui na palavra, também é estreito. Não é um caminho de facilidades, não é um caminho de, que coisa gostosa, que coisa boa, faço o que eu quero, aproveito do jeito que eu quero. Não, não é assim. O caminho é estreito, o caminho é difícil também. Ele exige obediência rigorosa, ele exige arrependimento, ele exige fé. Entretanto, diz o Senhor, se você observar lá em João 10, 7, capítulo 10 de João, do livro de João, versículo 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Existia em Jerusalém uma porta que se chamava Porta das Ovelhas, era por onde as ovelhas passavam. Jesus está dizendo aqui: eu sou essa porta. Para onde essa porta me conduz? Para o Pai. Ela me conduz para Deus. Ela me conduz para um caminho e um resultado de vida e não de perdição. Muito bem. Quando eu entro neste caminho, na verdade, eu tenho que primeiro passar pela porta. E quando eu passo pela porta, inclusive, eu não consigo passar com os meus pecados pela porta. Porque os meus pecados são pesados, são grandes, eu tenho que deixar para trás. Eu não consigo passar pela porta com os pecados. A porta não é larga, a porta é estreita. Então eu tenho que deixar tudo isso para trás, uma vida velha para trás, para que eu possa ter uma vida nova, para que eu possa trilhar um caminho. Que caminho? Bom, se existem duas portas é porque existem dois caminhos. Então existe um caminho e é o caminho justo, é o caminho da porta estreita. Ela vai me conduzir por um caminho que também é estreito, que também tem dificuldades. Quando nós passamos pela porta, nós deixamos para trás os nossos pecados, a nossa carga de pecado. Ela não passa pela porta. Mas veja, este caminho é um caminho de vida, diz o Senhor, que ele conduz a uma amplitude de vida. Ele não conduz à facilidade, ele não conduz à pecaminosidade, porque isso tudo vai chegar lá no fim, é um caminho de perdição. Olha que coisa interessante aqui, que à medida em que nós vamos andando, também vai acontecendo de que este caminho vai sendo amainado por Deus. Ele vai sendo, ele vai se tornando suave, porque Deus está comigo, conosco. Né? Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 14, 6 de João. Né? Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Olha que coisa interessante, ele é a porta. Através dele nós entramos. Através do seu sacrifício na cruz nós entramos. Através dele nós caminhamos. Porque é ele que nos conduz para Deus. É ele que nos conduz para a vida. E que vida é essa? É uma vida com abundância. Existe outro caminho. Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, seguem esse outro caminho. O ímpio da porta larga. Ou seja, é o caminho ímpio, é o caminho injusto de uma porta injusta, de uma porta larga. O caminho é também largo, é também espaçoso. Por quê?
porque eu estou carregando pecado, eu estou carregando carga, eu estou carregando um monte de coisa que pelo caminho vai, né, aumentando cada vez mais, porque este caminho não é bom, este caminho é um caminho de facilidade sim, mas é um caminho de facilidade pecaminosa. Nós temos tendência de pecar, então fica fácil andar por este caminho, né? E olha, ainda tem mais uma coisa, nós não vamos sós, nós vamos acompanhados, muito acompanhados. Eu não estou dizendo que nós somos bem acompanhados, porque nós só seremos bem acompanhados se nós estivermos no caminho de Jesus, porque aí sim existe uma companhia boa, existe a companhia de Jesus. Neste caminho largo, é um caminho de conforto, é um caminho de comodidade, é um caminho de pecado. É mais fácil pecar do que viver retamente. Então, este caminho é um caminho atraente, é um caminho fácil de andar, é um caminho mundano. Mas para onde ele está nos conduzindo? Para a perdição, diz o Senhor. Se tem dois caminhos, existem pessoas que vão por um, existem pessoas que vão por outros. Diz a palavra de Deus, lá na parábola, né, de Jesus, que no caminho que inicia pela porta larga, são muitos os caminhantes. Então, existem muitas pessoas que estão indo em direção à perdição. Existem muitas pessoas que vivem uma vida sem sacrifícios. E eu estou falando do real sacrifício, o sacrifício de um caminho reto. Porque quando nós seguimos o caminho de Jesus, que é Jesus, nós temos percalços, nós temos dificuldades, nós somos atacados, nós somos feridos. Existem muitas pessoas que nos atacam pelo caminho. Por quê? Porque nós estamos indo para o caminho certo, ou pelo caminho certo, para um objetivo certo. Né? São pessoas que não querem pagar preço. Elas não pagam preço de santidade. São pessoas centradas na sua própria vontade. É a sua vontade que está determinando o caminho. É por isso que elas vão pelo pecado, pela comodidade, pela facilidade, porque é o pecado que está dizendo isso para elas. Poucos vão por outro caminho, pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque é uma vida de dedicação, é uma vida de obediência, é uma vida de sacrifício, é uma vida em que a pessoa se esquece de si mesma e vai agora se preocupar com as coisas de Deus, se preocupar com Cristo, que é o centro da sua vida. Elas abandonam o seu eu, elas abandonam a si mesmo e elas vão de encontro com a vontade de Deus, com Cristo, que está à frente e que está lhes mostrando o caminho. É um caminho mais difícil, porque é um caminho de sacrifício, é um caminho de santidade, é um caminho de deixar as coisas do mundo, é um caminho de pensar as coisas de Deus, é um caminho de obediência e de dedicação. Nesta parábola, meu amado, nós temos algumas lições a aprender. Primeiro, só existem dois tipos de pessoa. Não pense que existem mais tipos de pessoas, só existem dois. Existem aquelas pessoas que estão em Cristo e existem as pessoas que estão sem Cristo. Só tem essas duas. Ou você está em Cristo ou você está sem Cristo. Só existem dois tipos de portas. Existem as portas largas, as portas fáceis, as portas dos ímpios, e existem as portas estreitas. Na verdade, a porta larga e a porta estreita.
Só existem esses dois, a porta dos justos ou a porta dos ímpios, porque só tem duas pessoas, as com Cristo e as sem Cristo. E existem dois tipos de caminho. Um caminho que nos leva aos céus, um caminho que nos leva à vida abundante, à plenitude, à vida de verdade. E existe um outro caminho, um caminho que nos leva ao inferno, à perdição, um caminho que leva à morte. A morte, não só a morte física, porque todos nós vamos passar pela morte física, mas a morte espiritual. A morte que quer dizer você viver despido de qualquer tipo de santidade, de qualquer tipo de dedicação a Cristo, sem uma vida espiritual, né? Porque você estaria destinado ao inferno, ao fracasso e à perdição. Então, meu amado, nós temos aqui duas palavras importantes que já tinham sido dadas para nós lá no Velho Testamento. Lembra de Deuteronômio 30:15? Deuteronômio 30:15. Diz assim, Moisés falando, diz assim: vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Amado, só existe essa escolha. Ou é a vida ou é a morte. Ou é o bem ou é o mal. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Ou é o caminho estreito ou é o caminho largo. Ou é a vida ou é a perdição. 1 Reis 18:21 também tem uma passagem importante para nós que nos explica isso, que já nos explicava isso. 1 Reis 18:21. Elias falando agora. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. Até quando, meu amado? Até quando nós vamos seguir entre dois pensamentos? Até quando nós vamos cochear entre um ou entre outro? Porque Deus nos coloca muito claramente. Ele nos coloca para decidirmos ou a vida ou a morte, ou o bem ou o mal. Jesus nos explica isso. Ou você entra pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. Ou você vai pelo caminho estreito, ou você vai pelo caminho largo. Ou você vai para a vida, ou você vai para a perdição. Amém, meu querido? Bons estudos.